Já fiz plano de estudos, agora bora conversar sobre um ciclo de estudos para PP Paraíba. Então, se você gosta mais de ciclo de estudos, ou seja, prefere colocar uma sequência de matérias determinadas em um tempo a ser seguido e fazer no seu tempo, afinal, nem todos os dias a gente consegue estudar com qualidade, então esse vídeo é para você. Bora lá. Tá na tela para vocês o etal tático da PP Paraíba. E o que seria esse etal tático? Também o link vai estar na descrição, você consegue baixar ele gratuitamente. Basicamente é o seguinte, nesse etal você tem a separação de assuntos e um link para o caderno de questões. Você vai clicar e vai direto lá para o que concursos. Se você não tiver conta no que concursos, vai ficar um pouco ruim de você utilizar esse etal verticalizado. Mas para quem tem, que é a maioria, é só clicar e vai direto lá para o que concursos. Então é o seguinte, eu separei aqui algumas matérias que eu acho pertinente que você esteja muito bem antenado, antenada aí para estudar para PP Paraíba. E separei aqui conhecimentos básicos e específicos, conforme todo concurso. Não sei se você está lembrado, mas o etal da PP Paraíba é de 2008. Em 2008 eu estava comendo terra, não sei nem o que eu estava fazendo. Enfim, é um etal muito antigo, então é impossível esse etal ser repetido agora em 2024. Então você tem que se adaptar. Como é que você vai fazer isso? Vai pegar editais recentes da PP, Polícia Civil, até mesmo Polícia Militar, lá da Paraíba, por exemplo, e trazer para a nossa realidade. E o que é essa realidade? É português, informática, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis especiais, legislação especial, que é a LEP, né? A Lei de Execução Penal. Então, tudo isso é de suma importância que você esteja estudando agora, nesse momento. Você tem que estar estudando. Então, eu coloquei aqui da forma mais destrinchada possível. Você tem aqui emprego das classes de palavras, subjetivo, artigo, enfim, cada classe de palavra. E você tem o seguinte também, ó, no comecinho da explicação, tem dizendo o que é importante e o que não é importante, de acordo com o que mais cai nas bancas. Aqui eu adotei o critério da CESP, ou seja, também tem a possibilidade da banca lá da Paraíba ser a CESP. Nada exclui isso. Claro que a gente está apostando na IDECAN, tendo em vista que ela está pegando vários concursos de polícia penal e concursos de outras áreas também lá da Paraíba, mas nada exclui a possibilidade de ser CESP. Aí o que é que você faz? Ao clicar nesse link, vai diretamente para o quê? Concursos do assunto específico. Aí se você não for fazer questão da CESP, é só retirar a banca e colocar a que você achar mais pertinente. Então, tá aqui para vocês. Bora conversar sobre o edital tático. Perdão, sobre o ciclo de estudos. Tá passando um carro de som aqui agora, espero que não esteja atrapalhando vocês. Mas o que é que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui na tela. Pronto, essa aqui é a tela. Não tem nada sofisticado. Você pode escrever junto comigo e entender melhor como fazer um plano de estudos, um ciclo de estudos para vocês. Então nós temos aqui algumas matérias. Deixa eu escolher aqui uma caneta. Pronto. Primeiramente, sempre na verdade, a gente tem que começar, ou preferencialmente começar, com a matéria de português. Por quê? O português é essencial para concurso público. Vai vir ali, no mínimo, 10 questões de português. E você tem que se garantir muito em português para realmente ter uma boa colocação, porque o resto todo mundo vai se dar bem. Então, eu vou colocar aqui uma sequência de matérias. O que vem a ser um ciclo de estudos? Um ciclo de estudos é uma sequência de matérias que a gente vai anotando e vai seguindo essa sequência. Eu vou colocar tempos determinados para esse concurso, para esse ciclo de estudos. Aqui eu vou estudar 1 hora, aqui eu vou estudar 2 horas, aqui eu vou estudar 3 horas. E na medida que eu fizer esse tempo de estudo, eu avanço para o próximo tópico. É igual ler um livro. Você está lendo um livro, você finalizou em tal parte. Na próxima vez que você retornar à leitura desse livro, você vai começar de onde? De onde você parou. É assim que funciona o ciclo. Se você se predispôs a estudar 1 hora, você tem que finalizar essa hora de estudos. Eventualmente, você pode fazer um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Por exemplo, o assunto que você achou que ia demorar 1 hora, você demorou 45 minutos. Você vai passar 15 minutos enrolando? Não, não vai. Se encerrou antes, beleza, encerrou o ciclo, anota ali que está tudo ok e vai para a próxima matéria. Por exemplo, você botou que o assunto ia demorar 1 hora para ser estudado, mas demorou 1 hora e 10. Você não vai deixar 10 minutinhos para depois. Você pode simplesmente finalizar aquele ciclo naquele instante e depois ir para outro assunto. Isso é maleável, né? Totalmente engessado. Então, eu colocaria aqui como uma primeira matéria do ciclo de estudos português. E eu ficaria intercalando entre uma matéria básica e uma matéria específica, porque eu acho mais fácil assim. Então, por exemplo, eu estou vendo português, na sequência eu vejo uma matéria fácil, uma matéria de direito, por exemplo, então eu vou ver aqui português, e na sequência eu vou ver penal. Calma que a gente vai colocar os tempos do lado. E, na verdade, o tempo é subjetivo. Por exemplo, eu dou aula de direito penal. Então, em tese, eu não preciso ver tanto tempo de teoria de direito penal. Por quê? Eu já vejo muito isso. Então, já que eu vejo muito isso, então eu posso ficar um pouco mais tranquilo em relação a esse conteúdo. Então, beleza. Português
e na sequência penal, aí eu vou e volto para uma matéria básica. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, raciocínio lógico matemático, o temido RLM. Beleza, eu coloquei aqui o RLM. Aí na sequência eu coloco uma matéria específica, eu posso colocar aqui uma LEP. Por quê? Para a Polícia Penal, LEP é de suma importância. É básico. É igual ir para uma prova da PRF sem estudar trânsito. Vou fazer o que lá? Ficar piruando. Então, o LEP é essencial. Português, ok. É básico. Penal é específico. Raciocínio lógico é básico. LEP é específico. Então, bora para uma básica agora. Vou colocar aqui uma informática, por exemplo. Então, eu coloco agora informática. Perceba o seguinte. Da agora em diante só vai ter matérias específicas, basicamente. Então, eu vou ter que colocar aqui um processo penal. Processo penal. Vou colocar aqui um administrativo. Administrativo. Vou colocar um constitucional, que ainda não foi. E se não me engano, com isso finalizamos. E ainda falta as leis especiais. O que é que você pode fazer? Você pode simplesmente seguir essa sequência. Tá vendo aqui? Você vai e segue a linha. Não está muito uma linha aqui, mas é para você seguir a sequência. Aí você, na medida que você tiver uma dificuldade específica na matéria, por exemplo, você é muito ruim em português, então você vai estudar 1 hora de português. Você é bom em penal, então você vai estudar apenas 45 minutos de penal. Você é péssimo em raciocínio lógico, então você vai estudar 2 horas de raciocínio lógico. Você é mais ou menos em LEP, então você vai colocar ali 45 minutos também, porque como é muito texto lei, você vai estar aprendendo e decorando. Informática. Informática você é bom, mas informática é importante, então você vai colocar 1 hora. Deixa eu ver mais. Processo penal, você também não sabe como é que está a situação, coloca 1 hora. Administrativo, você é ruim, coloca 2 horas, por exemplo. Aqui é apenas um exemplo de como você pode fazer esse ciclo de estudos. Como é que você vai realmente colocar o seu ciclo de estudos na prática? Você tem que ver o tempo de estudo disponível que você tem. Se você tem, por exemplo, 2 horas por dia para estudar. Eu tenho 2 horas por dia. Então, eu vou ver basicamente aqui essas 2 matérias no primeiro dia. Então, beleza. Eu tenho 2 horas por dia. Então, eu vou ver 2 matérias. Então, eu posso colocar 1 hora e 1 hora. Eu posso colocar 45 minutos daqui e 1 hora e 15 aqui em cima. Você vai ver a sua necessidade de alguma matéria. Aí na terça-feira, digamos que você tem mais tempo disponível. Então você consegue estudar essas 3 matérias. Você vai ver o seu tempo de estudo disponível. O que você tem que fazer? Você tem que pegar a sua disponibilidade da semana. Da segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias. Então, bora fazer aqui de uma maneira básica. Quarta, quinta, até sexta, né? Pronto. Final de semana geralmente tem uma folga no trabalho, né? No sábado. Então, digamos aqui que você tem essa disponibilidade aqui. Na segunda-feira você consegue estudar 2 horas por dia. 2 horas no dia. Então você vai estudar 2 matérias. Na terça-feira você consegue estudar 3 horas. Na quarta-feira você consegue estudar 2 horas. Na quinta-feira é terrível. Você consegue estudar somente 1 hora. E tá tudo bem. O que importa é manter a constância. Na sexta-feira é um pouco melhor. Você consegue estudar aqui 3 horas novamente. Aí o que é que você vai ter no sábado e domingo? Chegou aqui no sábado e no domingo, você tem mais disponibilidade. No sábado você trabalha até meio-dia, então você vai ter aqui 5 horas disponível, porque é o resto do dia. E no domingo você tem um dia livre, então você vai se quebrar de estudar, porque é o único jeito. Você tem que fazer alguma diferença no final de semana. Então você vem aqui e estuda de 5 a 6 horas, por exemplo. 5, 6 horas no domingo. Então beleza. É o preço a se pagar. É o preço a se pagar e o concurso está profissionalizado, então você tem que ter um esforço a mais. Então essa aqui, por exemplo, seria uma possibilidade de ciclo de estudos para a PP Paraíba. Você pode fazer isso para uma polícia militar, para uma polícia civil, enfim, para algum concurso aí que você esteja estudando. Tira o print daqui, ou vai anotando, ou pelo menos pega a ideia e faz o seu próprio ciclo. Você não precisa de ninguém para dizer, estude isso, isso, isso e isso. Você pode simplesmente fazer na medida que você sabe da sua necessidade. Ou se você for totalmente zerado, não tem noção alguma, pega esse vídeo aqui, tem outros vídeos na internet para servir de apoio, é isso aí. O que importa é você começar os seus estudos. Então, hoje está finalizado. Isso aqui é uma explicação básica do que é um ciclo de estudos e como você pode aplicar para a PV Paraíba. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!